Bom dia, meus amigos. Estamos aqui de volta após um pequeno intervalo. Tivemos muita correria aí com entrega de plantas de encomenda do pessoal que fez pedido dos kits. Então deu muito trabalho. Tivemos uma exposição muito boa em Presidente Prudente. Essa semana agora que entra temos um outro evento lá em Aparecida de Goiânia e depois Brasília. Depois agora que a pandemia já está um pouco mais controlada, aos poucos os negócios vão voltando ao normal. Ainda não é normal não, mas vamos torcer para que volte ao normal o mais rápido possível. Mas vamos lá, então depois de algum intervalo aí sem gravar vídeos para vocês, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre essas plantas aqui, ó. Ok? Isso aqui é uma Miltoniopsis. É um gênero que muita gente confunde com Miltonia. Ela é um parente da Miltonia porque as duas são do mesmo grupo dos Oncidiums. Mas ela, na verdade, não tem muita coisa a ver com Miltonia não, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? As Miltoniopsis são plantas maravilhosas, são lindas as plantas, a flor dura bastante, ela é perfumada, tem muitas cores diferentes. Vejam só que espetáculo, né? Muitas cores diferentes. Tem branco, tem amarelo. Olha aqui, ó. Tem branco, amarelo, tem de todo jeito. São plantas muito decorativas, orquídeas muito bonitas, decorativas e que vale a pena ter na coleção. Mas é preciso prestar atenção em alguns detalhes, ok? Essas plantas, ao contrário das Miltonias brasileiras, a Miltonia brasileira vem, obviamente, do Brasil e vem de região mais quente no Brasil. Vem desde do Paraguai, a Miltonia flavescens, vindo assim pelo Paraná, tal, Miltonia spectabilis, região de São Paulo. Tem as Miltonias brasileiras, as Miltonias mesmo, aquilo que a gente chama realmente de Miltonia, elas toleram temperaturas elevadas, porque é o habitat delas. No caso das Miltoniopsis, embora elas sejam do mesmo grupo, derivados quer dizer, próximos dos Oncidiums, essas plantas vivem, vamos pegar um Oncidium aqui e mostrar, isso aqui é um Oncidium Aloha, tá? Olha que espetáculo o Oncidium Aloha, mas nós estamos falando de Miltoniopsis, então vamos manter o foco, ok? Então, essas plantas, elas são provenientes da Colômbia. Mais especificamente, a Cordilheira Ocidental da Colômbia, Antioquia, aquela região da Colômbia de altitude. É um clima quase andino, é claro que não chega a congelar. Elas vivem numa altitude lá na Colômbia, em floresta densa, são plantas epífitas, elas vivem sobre árvores. E lá elas vegetam numa altitude que vai de 1.200 a 2.200 metros de altitude. Então por aí você já tira uma ideia, já tem uma ideia de como é que a dificuldade do cultivo disso, numa condição nossa aqui, em que a temperatura no verão fica muito alta. E o que acontece? Muita gente fracassa no cultivo do Miltoniopsis porque tenta cultivar ela junto com as outras plantas e dá a mesma condição. E ela, normalmente, o que acontece? Ela desidrata e ela morre. Com a temperatura acima de 28, 30 graus, ela já deixa de florir. E com a temperatura média aí acima dos 30 e poucos, 32, 33, a planta realmente entra em aquilo que a gente chama de déficit hídrico. A planta, nós estamos falando muito de déficit hídrico hoje em dia, né? Ela perde mais água do que ela consegue absorver, o sistema radicular dela é muito delicado e ela morre. Ela morre. Então as pessoas daí dizem, eu não consigo cultivar Miltoniopsis. De fato, não é uma planta para ser cultivada em todas as regiões do Brasil. Tá? A gente gostaria que todas as orquídeas pudessem ser cultivadas no Brasil inteiro, para as pessoas terem de tudo, mas essa aqui é uma que tem uma limitação. O Miltoniopsis, os Odontoglossum, também colombianos, região andina, não se adaptam bem no Brasil em climas quentes.
Então se você quer cultivar isso aqui, se você mora no sul do Brasil, mora em região de serra, acima de 1000 metros, o próximo, nós estamos aqui em São Paulo, na minha região aqui, estamos a 700 metros, 600 e pouco, 700 metros, e ela adapta razoavelmente bem, desde que a gente consiga dar bastante ventilação para ela durante os meses mais quentes do ano, dá sombreamento, tá? Ao contrário dos outros oncídios, vocês vão se lembrar dos outros vídeos em que eu falo que uma ótima opção para cultivar oncídio é plantar no toquinho de madeira. Essa aqui é uma exceção, viu, gente? Essa daqui, se você plantar ela no toquinho de madeira, como você faz com o oncídio está acostumado com aquele ciclo de seca e depois molha e seca de novo. Essa daqui não gosta muito de secar. O primeiro sintoma que ela dá quando ela fica muito seca, as folhas dela novas, quando começam a sair, sai parecendo uma sanfonazinha. Então, se você tem um Miltoniopsis desse e começou a dar sanfonazinha na folha, pode saber que está com falta de água, ok? Então, o plantio dela, nós vamos ver daqui a pouquinho, o plantio dela é feito geralmente em vaso pequeno, eu não gosto de vaso grande, é plantado com bastante musgo, esfagno, misturado com casca de pinos ou mesmo pedra brita. Nós vamos ver um pouquinho disso aí daqui a pouquinho, tá? Então, fica aí a advertência. É uma planta linda, maravilhosa, é muito bonita. Olha que espetáculo. Olha que bonitinha essa planta, tá? É muito bonita a planta, dá vontade de ter um monte disso aí, mas tem que tomar as devidas precauções. Se você mora em um local muito quente, não é a planta para você, infelizmente. Eu vou fazer eventualmente um kit de venda dessas plantas, mas eu já aviso logo, se você mora em Recife, Maceió, Salvador, Belém, não adianta mexer com isso, tá ok? Então fica aí já o aviso aí. Agora, se você mora em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, qualquer lugar, Santa Catarina, Paraná, aqui em São Paulo, região um pouco mais alta, aí é uma planta que é relativamente fácil de cultivar, não é nenhuma dificuldade para as pessoas que têm um clima correto. Ok. Bom, mas é o seguinte, gente, eu, como muita gente sabe, eu sou especialista em produção de catleias. Então meu negócio é catleia. Catleia é comigo mesmo, eu sei produzir catleia. Esse tipo de planta, Miltoniopsis, não é a especialidade da casa. Olha só, a gente tenta gravar um vídeo e passa um trem. Espera aí que eu vou parar o vídeo. Pronto. Aqui é uma barulheira que a gente chega aqui de manhãzinha, bem cedo para fazer esses vídeos, mas é rodovia que fica ali, tem uma linha de trem que passa ali perto, faz um barulhão infernal, é cachorro latindo, é motosserra, é o dia inteiro isso aí. Então a gente para o vídeo e vamos editar o negócio. Ok, gente, então, para a gente ter umas ideias melhores de como se cultiva Miltoniopsis, qual é o cultivo de Miltoniopsis? Uma curiosidade sobre essa espécie, eu estava esquecendo de mencionar a vocês, é que esse gênero são 5 espécies só. E a combinação dessas 5 espécies, que é o Miltoniopsis pharianopsis, é o Miltoniopsis vexillaria, é o Roesley, são 5 espécies. E a combinação dessas 5 espécies é que deu origem a toda essa gama enorme de cores que tem nessa planta. Ela tem desde o branco, ela dá o rosa, o rosinha, tem amarelo, tem uns que eles chamam aqui, que eu acho muito bonito, tem uns que chamam de cascata, né? O labelo parece uma cachoeirazinha de água. Bom, mas são plantas muito bonitas, muito decorativas. Para a gente poder ter uma ideia um pouco melhor de como é que é o cultivo disso, nós vamos fazer uma pequena viagem. Vamos pegar o carro, o caminhão, e nós vamos dar um pulo a Petrópolis. E em Petrópolis a gente vai visitar o orquidário Binot, do meu amigo Maurício Verbonen. Muita gente chama ele de Maurício Binot, mas ele é Maurício Verbonen. Nós vamos visitar ele, porque o Maurício, além de ter um clima apropriado para cultivo disso, ele tem uma técnica muito boa de cultivo disso, né? Eu visitei lá um tempo atrás e
fiquei impressionado com a qualidade do cultivo dele no Miltoniopsis. Então a gente tem que perguntar para quem realmente é fera no assunto, né? Vamos lá bater um papo lá com o Maurício, vamos conversar com ele, vamos pegar os segredos dele de cultivo disso, tá ok? Eu já conversei com ele, ele topou, vai explicar um pouco para vocês como é que a gente faz para cultivar Miltoniopsis. Vamos dar um pulo lá, fique aí com a gente aí, é uma viagem de umas 6, 7 horas até lá, mas no vídeo a gente pula, a gente chega lá rapidinho, tá? E espero que vocês gostem da visita que a gente vai fazer ao Orquidário Binot, porque é um orquidário que eu acho um dos orquidários mais bem montados do Brasil, tem uma área de visitação, um showroom maravilhoso, vale a pena ir lá visitar. A exemplo do que nós vimos no vídeo sobre os Paphiopedilum, os sapatinhos, em que o Roberto Agnes tem uma área de venda muito bonita lá, lá em Teresópolis. O Maurício tem uma área de venda muito legal em Petrópolis, dentro do Orquidário Binot, fica no bairro do Retiro. Uma visita que não dá para perder, viu, gente? Ok? Então, vamos dar um pulo lá, vamos fazer uma visita a ele e espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom dia. Olha, pessoal, então, depois de mais 500 quilômetros e mais 7 horas de viagem, então, estamos chegando aqui no bairro do Retiro, em Petrópolis, onde fica localizado o Orquidário Binot, meu amigo Maurício Verboni. Vou chegar daqui a pouquinho lá e a gente vai bater um papo com o Maurício sobre Miltoniopsis. Não que ele tenha uma grande tradição de Miltoniopsis, mas eu achei muito bonito o cultivo dele de Miltoniopsis da última vez que eu vim aqui. Então talvez ele tenha alguma coisa para ensinar pra gente sobre o cultivo dessas plantas. Vamos bater um papo lá com ele, mostrar um pouco do cultivo dele. Quem sabe ajuda o pessoal a parar de ficar matando suas Miltoniopsis, né? Esse Orquidário Binot, para quem não conhece, ele é muito conhecido, um dos orquidários mais conhecidos do Brasil inteiro. E ele vem a ser o orquidário mais antigo do mundo em atividade contínua. Esse orquidário foi estabelecido, eu acho que foi em 1876, alguma coisa assim. O Maurício já é, se não me engano, a 5ª geração da família que está cuidando desse orquidário. Então, vamos lá, é um cara que tem muita experiência, sabe muitas coisas. Então a gente vai aprender com quem sabe, né? Vamos lá, estamos chegando aqui, já no portão aqui, Orquidário Binot. Vamos entrar e vocês vão ver que é um local muito legal, muito gostoso, muito tradicional aqui em Petrópolis, muito tradicional na produção de orquídeas, muito competitivo, pessoal muito bom de negócio. E vamos bater um papo com o Maurício sobre Miltoniopsis. Ok, gente, vamos lá, daqui a pouco a gente está chegando. Valeu, gente, olha, estamos aqui, já chegamos aqui no Orquidário Binot, como eu falei, o orquidário mais antigo do mundo em atividade. Eu tô aqui do lado do Maurício Verboni, que é o dono dessa coisa enorme aqui, esse orquidário gigantesco, muito bem tratado, plantas de primeira linha. Nós vamos mostrar depois o salão de exposiçãozinha dele lá embaixo, exposição permanente, dá gosto de vir aqui. Precisa de um restaurante, né, Maurício? Botar um restaurante. Estamos providenciando. Então é o seguinte, mas eu vim falar para vocês aqui sobre isso daqui. E inclusive é uma coisa engraçada, que não tem nada florido. As Miltoniopsis, a época de Miltoniopsis não começou ainda, deve começar pelo mês de setembro, né? Setembro, outubro, novembro é a época dela. Começa a subir, então, mas olha só. O Maurício não é conhecido no meio como um produtor de Miltoniopsis. Tá, ok? Em primeiro lugar, é bom tirar uma dúvida. Miltoniopsis não é o híbrido de Miltonia com Phalaenopsis, viu, gente? É completamente outra coisa. Mas a Miltoniopsis é uma planta que vem da Colômbia. São 5 espécies de Miltoniopsis que vivem todas elas numa altitude que vai de 1.000 a 2.000 metros. Então são plantas de clima temperado para frio, mas ela precisa de muita luminosidade, muita luz, essa coisa toda. Então o Maurício, ele
botou esse mundão aqui de Miltoniopsis aqui. E a princípio eu vim aqui visitar e eu falei, o Maurício, o negócio do Maurício é Cattleya, é outras coisas. Mas olha, tem uma produção de Miltoniopsis aqui de cair o queixo. É por isso que eu vim para cá. Eu podia ter ido em outros produtores, tem outros produtores de excelente qualidade, mas eu tenho muito. O Maurício é muito acessível, então eu tenho muito acesso. E eu fiquei realmente, quando eu vim aqui, eu fiquei muito impressionado com essas plantas. Pela saúde das plantas, você não vê uma folha com uma mancha, você não vê nada, as plantas crescem maravilhosamente, tudo bulbo gordinho, tudo fechadinho, e muitas pessoas têm muita dificuldade com Miltoniopsis. Compra, morre, compra, morre, compra, morre. Então, o Maurício vai falar um pouco pra gente aqui como é que ele fez para poder domar essa criatura e ter um Miltoniopsis aqui de excelente qualidade, muito florífero, tá? E que cresce muito bem. Como é que você faz, Maurício? Fala um pouco pra gente, agora é a tua vez, fala aí. Olá, gente. Prazer estar aí no canal do Roland. O que acontece é o seguinte, cada orquídea tem uma característica, né, que define ela. A Miltoniopsis, ela precisa de luz, precisa de temperatura baixa e precisa de umidade. Essas três características juntas, em geral, não são muito comuns nas orquídeas cultivadas, tá? Então, a temperatura muito baixa que ela tolera ajuda muito a gente aqui em Petrópolis. Então, eu não preciso de fazer nenhum fechamento para estufa nem nada. A umidade a gente providencia com esfagno. O esfagno é um material excelente. Ele retém talvez até 10 vezes o peso dele, ou seja, 1 kg de esfagno retém até 10 litros de água. Tá? E eu misturo para drenagem um pouquinho de casca de pinos com carvão. Então, isso permite a drenagem. O esfagno vai reter a água e a penetração de ar vai ser pela casca de pinos e o carvão que estarão misturados com o esfagno. Eu coloco uma boa drenagem, tá, no fundo do vaso. A drenagem que eu uso é caco de tijolo. Qual é o motivo de eu usar o caco de tijolo? Ele absorve o excesso de água e quando a planta vai ficando seca, ela libera a água para as raízes. Então isso é tratando a questão da umidade. A questão da luz, a gente tem aqui um sistema onde eu coloco uma tela de aluminete só no verão, que a estufa praticamente não tem sombra nenhuma. Então tem uma primeira tela só de 50%, tá? Que já deixa bastante luz, e chega no verão eu coloco a tela de aluminete. O que a aluminete vai fazer? Ela vai tirar o excesso de calor, ela impede de entrar o calor. Mais do que a sombra é para controlar a temperatura que eu vou usar o aluminete. Então eu consigo controlar as três coisas que são fundamentais para ela: a luz, a temperatura e a umidade. Com isso a planta cresce perfeitamente. Maurício, em termos de temperatura, máxima e mínima para poder ter isso aqui crescendo bem? Porque não adianta querer cultivar isso em Salvador, a gente sabe disso. Não, a mínima que uma planta dessa esse ano, que foi um ano notoriamente frio, ela chegou a temperatura de geada sem dano nenhum. Então a temperatura para baixo, eu vou dizer que abaixo de zero eu não tenho essa experiência. Mas 2 graus, 3 graus, não há problema nenhum, a planta até gosta, ela fica uma planta com as folhas muito eretas. Vocês podem observar que a folha agora ela está absolutamente ereta. Então isso quer dizer o seguinte, com muita luz ela deixa a folha em pé e ela fica toda durinha. Se tivesse muito calor, ela vai ficar a folha toda flácida, toda dobrada. Isso não é esteticamente bom. E para a planta também não é bom, porque você, ao manusear com ela, você rasga a folha, você começa a quebrar a folha por causa disso. Então ela ficando em pé facilita muito o manuseio da planta. Outra coisa que eu ouvi falar, Maurício, que de vez em quando a gente vê um Miltoniopsis desse com a folha parecendo uma sanfona. Sim. Isso, pelo que me disseram, acho que é uma deficiência hídrica, quando falta água, é isso? Sim, é aquilo que eu falei da questão da água. Vamos lá. O que é colocar muita água no caso dessa planta? Posso bagunçar ela aqui? Pode, ela foi recém-vazada. Foi recém-vazada, mas a gente pega depois da vazada. Aqui, ó, eu vou bagunçar ela aqui, ó. Olha só. Ela tá plantada numa mistura, já tá toda enraizadinha aqui, ó. Sim. Tá plantada na mistura de esfagno rosa, carvão. Tem um pouquinho de pinos aí no meio. E tem um pouquinho de casca de pinos. E o tijolo que ele falou ali no fundo, a drenagem é feita com tijolo, porque esse tijolo retém um pouco de umidade e libera um pouco para as plantas. E elas adoram isso, elas crescem maravilhosamente bem nesse sistema dele aqui. E você molha muito isso, sim, né, Então Maurício? vamos lá, esse é onde que eu queria chegar e é uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou explicar para vocês. Uma pessoa como eu, que tem um sistema de irrigação profissional, ele vai receber água nessas plantas em incríveis 40 minutos. Eu tenho um bico, que é esse bico de irrigação. Filma aqui, Matheus. Esse bico de irrigação, ele é de 360 graus, ele joga água num círculo, tá? E ele vai molhar o bico que está à minha direita e vai molhar o bico que está à minha esquerda. Então, o que quer dizer? Quando aquele bico abre, ele joga água aqui. Quando esse aqui abre, ele joga água lá. Quando aquele de lá abre, ele joga água aqui. Então, eu estou molhando continuamente a planta durante cerca de 40 minutos, que eu boto um ciclo de rega de 12 minutos, tá? Então, ao passar a irrigação aqui, até 40 minutos essa planta vai receber água. O esfagno, quando ele está seco, ele é de difícil
A ação de molhar o esfagno é difícil. A única maneira que tem de verdade é você mergulhar ele dentro de um balde de água. Se ele está sequinho, quando você compra o esfagno, ele vem super seco, até meio empelotado. Você dá um tratamento no esfagno antes de Não, plantar nada? não. Simplesmente molha. Molha. Aí o molhar é colocar ele dentro de um balde, de uma caixa d'água, no caso da gente, né? Mas se você, no seu cultivo, numa época de verão, você ressecar o esfagno, você só tem um jeito de molhar uma planta dessa, mergulhando. Você não vai molhar uma planta dessa regando. Por quê? Porque ela vai abrir rachaduras entre os elementos do carvão, da casca e do esfagno, e a água vai escorrer. Então, se você tiver uma planta como essa, e você tiver ela misturada com outras plantas, e ela ressecar, você vai ter que mergulhá-la num balde. Isso é absolutamente necessário. Não só para a Miltônia, como qualquer orquídea plantada em esfagno. Se ela vir a secar e secar mesmo, é só mergulhando que você vai conseguir molhar, porque você regando por cima, a água vai passando. No meu caso, como eu falei para vocês, é como se fosse uma chuva contínua de 40 minutos. Aí molha. E isso é o quê? 2, 3 vezes por semana? No inverno, 15 dias. No verão, 2 a 3 vezes por semana. Okay. O que acontece que a água funciona é que ela na temperatura baixa, com pouco vento, ela praticamente não vai sair. Molhou e fica, né? No verão, com vento e com calor, em 2, 3 dias você já tem a capacidade da planta evaporar aquela água. Adubação. Bom, a adubação dessas plantas eu coloco adubo orgânico em pequena quantidade com adubo de liberação controlada, que são adubos granulados que eu misturo eles na proporção em peso de 5%. Ou seja, se eu pegar 1 quilo de adubo orgânico, que seja bocache, que seja adubo Viagra, que seja torta de mamona, eu vou colocar 5%, ou seja, 50 gramas. Então 1 quilo eu coloco 50 gramas, misturo. Tipo osmocote. Exatamente. Tá? E eu coloco isso em pequena quantidade a cada 2 meses. Por quê? Porque a explicação é que a maneira como eu rego lava qualquer adubo, vamos dizer assim, livre que tiver na planta. No momento que aquele adubo começa a ser trabalhado pela bactéria, ele se torna solúvel na água e que também o adubo de liberação controlada vai liberando, a rega que eu vou dar vai lavar. Então, não adianta colocar muito adubo porque vai lavar. É melhor colocar frequentemente, quantidade pequena, que assim você evita de desperdiçar adubo. Eu soube, pelo que eu sei, as Miltoniopsis, assim como a maioria dos oncídios também, eles são muito sensíveis à salinidade da água. Ele não tolera, a planta de raizinha fininha, cabeleirazinha, não tolera salinidade. Então, Maurício, aqui fica no pé da montanha aqui de Petrópolis, ele tem uma água... A água é muito pura. A água aqui é espetacular, não tem elemento sólido dissolvido, não tem salinidade, então ele aplica uma adubação orgânica e à medida que ele vai molhando com frequência, aquilo lava e não dá problema. Você veja, o primeiro sintoma de salinidade no Miltoniopsis é a morte apical da folha, ele começa a queimar a ponta da folha. Não tem uma planta, você pode mostrar daí a visão geral, não tem uma planta com pinta de folha, com folha murcha, não tem nada, né? A coisa realmente fantástica, né? Doença. Uma outra curiosidade que eu queria explicar às pessoas que são mais avançadas no cultivo, prestem atenção, quando você satura um vaso com água, seja mergulhando ele num balde, seja você saturando o substrato, você vai ajudar a aeração. É bizarro, mas é o que acontece. Quando você molha 100%, você elimina qualquer ar que tem ali dentro, aquela água vai drenar e vai entrar um ar novo ali dentro. Então você renova o ar com água. É estranho, mas é assim que funciona. Você, ao colocar uma grande quantidade de água, você renova o ar que tem dentro do vaso. A gravidade ajuda. Exatamente. Né? Então quando a água sai, ela puxa um ar novo para dentro. E isso ajuda muito o enraizamento. Tem muitas plantas que elas têm problema nas folhas, e não é por doença nas folhas, mas é problema na raiz. Tá? Isso é uma epidemia hoje em dia. Os adubos de liberação controlada são excelentes, facilitam a vida do produtor, mas causam salinização se usados em quantidade excessiva ou regar pouco. Outra questão é o seguinte, que eu tenho visto muita coisa disso, depende muito da sua água. Então, por exemplo, a pessoa, por exemplo, usa um adubo, digamos que queira usar um adubo químico. Nós vamos falar de adubo aí, em outros vídeos aí também. Quer usar um adubo químico, existem várias formulações, e existem formulações próprias para águas ácidas ou neutras, e próprias para águas alcalinas. Por exemplo, no interior de São Paulo, região de Rio Claro, Araraquara, tem água extremamente alcalina. Ela chega a deixar um depósito de carbonato de cálcio nas folhas das plantas. O adubo para ser usado nessas condições tem que ser um adubo de reação mais ácida, mais à base de nitrato de amônia, ou de amônia, e não de nitrato de cálcio, ou muito menos de ureia. Tá ok? Só para terminar, Matilde, você faz favor, você filme aqui, você está vendo. Isso aqui, no caso, é um produto que o nome comercial Basacute, com uma mistura de torta de mamona e farinha de osso, tá? Então, é isso que é a quantidade de adubo que eu coloquei para um vaso 15, uma quantidade pequena, tá? Uma quantidade pequena e que isso vai repor a cada 2 meses, tá?
Que coisa fantástica, né? Isso já não é uma Miltônia, isso é uma Bealara, mas o cultivo é idêntico, não há nenhuma razão para fazer qualquer coisa diferente de uma espécie para outra. E uma curiosidade adicional é que o Maurício aqui, nessa estufa também, ele tem um lote de plantas de Wursteckiaria, que são aquelas baseadas em Odontoglossum, que a gente fica imaginando que aquilo ali vem da Cordilheira dos Andes, vem dos Andes colombianos, que aquilo aguenta um frio danado. Aqui chegou o quê? 0 graus? Aqui, né? 0 grau, 1 grau. Chegou 0 graus e queimou planta disso aí. Sim. Quer dizer, não é bem assim, tem muita lenda nessa história de que essas plantas toleram um frio extremo. Na verdade, se você tiver condição de ter um local onde a temperatura mínima é de 2 graus, 3 graus no inverno rigoroso e que no verão não passe durante o dia de 28, estourando 30 graus, que é mais ou menos o que deve fazer aqui em Petrópolis, você está a quantos metros de altitude aqui? 890. Então, está a 890 metros no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, é um clima, não é tão drástico quanto o clima, por exemplo, de Teresópolis ou de Friburgo, que é muito mais alto, mas é um clima que esfria bem sem dar geada e que a temperatura durante o verão chega a esquentar bem, mas não vai aos 40 graus, essa coisa toda. Então você não vai poder cultivar Miltoniopsis hoje no Alasca, porque no Alasca fez 45 graus. Incrível, imagina Exatamente. Aquele pessoal no norte da Califórnia que cultiva muito isso, o prejuízo que deve ter tido. Né? Para complementar o que o Roland falou, no meu conhecimento de cultivo, de horticultura, as plantas de clima de calor, a gente consegue fazê-las se adaptar num clima mais frio, com a rega, mantendo a planta bem hidratada, protegendo um pouquinho a estufa. E jamais conseguimos cultivar as plantas de frio no calor. Motivo disso, respiração. A planta de clima frio, num clima muito quente, vai respirar terrivelmente, vai gastar todas as suas reservas e zera a reserva, ela morre. A planta parece que está indo muito bem, e num determinado momento não tem mais reserva e morre. Ela não consegue absorver água em quantidade suficiente para manter a planta hidratada numa temperatura alta. A planta de calor, ela ainda vai ser com um jeitinho, você faz ela cultivar no clima mais frio. Ao contrário, a planta de frio, você não consegue fazer ela ficar no calor. Isso é praticamente impossível, eu diria que é impossível. Então, gente, olha, ficam as dicas aí do Maurício. Esse cara sabe das coisas, cultiva orquídea há muitos anos e o sucesso que ele tem aqui nesses Miltoniopsis. Pena que não está todo florido agora, mas daqui a uns tempos vai estar todo florido. Talvez a gente volte para fazer, a gente vai fazer a filmagem fazer uma filmagem aqui desse lote de planta. Deve ter o quê? Umas 10 mil plantas aqui? Aqui tem 10 mil plantas em vaso final já, vaso 12, 14. Então, são mais ou menos, imaginem essas 10 mil plantas já com haste de floração. Aqui chega a dar o quê? 6, 7 flores numa haste, né? Sim. Uma haste de 30 centímetros. E isso fica um verdadeiro espetáculo. Então, gente, tá aí a dica aí do Miltoniopsis. Não é que seja uma planta difícil de cultivar, mas como tudo, a gente tem que respeitar a fisiologia, a natureza da planta. Então, certas coisas não adianta abusar da sorte. Não adianta querer cultivar uma planta dessa em Belém do Pará. Vai ser muito difícil. Agora, por exemplo, na Bahia. O sujeito mora na Bahia. Se em Salvador talvez não consegue, mas Vitória da Conquista ele consegue. Porque está a 1000 metros de altitude. Então ele tem essa capacidade de ter uma alta luminosidade, mas uma temperatura amena. Então essa é uma planta típica de clima ameno, que é uma maravilha, uma das plantas mais decorativas. A floração dura 30, 40 dias tranquilamente. Parece uma flor muito delicada, mas ela tem uma durabilidade fantástica. Para quem tem o clima... cores também, né? Tem praticamente todas as cores. E é engraçado, né? Porque é uma planta que tem branco, amarelo, vermelho, vinho, cascata, várias mesclas de cores. E são 5 espécies que dá origem de tudo. A vexilária, tem pouquíssimas espécies, através de hibridação, ó, o barulhão aí, conseguiram fazer uns híbridos maravilhosos, bonitos mesmo. E o Brasil tem uma produção boa, o Maurício tem uma produção boa disso, tem pessoal em São Paulo que tem produção muito legal disso, mas eu vim aqui porque eu achei isso aqui, para o estado do Rio de Janeiro, um cultivo realmente fantástico. Valeu, gente, obrigado. Nós vamos mostrar depois a lojinha dele lá, só fazendo o merchandising de sempre. Quem quiser ver orquídea bonita num ambiente espetacular, porque antigamente os orquidários, de modo geral, são ambientes muito agressivos para visitantes. Então, se a gente tem lá aquele orquidáriozinho lá que ele produz as plantas dele lá, normalmente ele recebe visita meio assim, com a cara virada e tal. O Maurício não, o Maurício fez aqui um showroom de plantas, que nós vamos mostrar daqui a pouco, e que você vem aqui, você se senta, toma um café, escolhe suas plantas com calma, passa o dia aqui e você não enjoa. Vale a pena quem quiser vir a Petrópolis, dá uma olhadinha aqui, bairro do Retiro, pertinho do centro, tem estacionamento amplo, acesso é fácil, tudo aqui é tranquilo. Gente, valeu, obrigado se você gostou.
do vídeo. Não esquece de curtir. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Aperta aquele sininho lá para receber os vídeos, né? E a gente vai continuar fazendo os vídeos aí, mostrando esse tipo de cultivo aí. Tem gente que está me cobrando vídeo de micro-orquídea. Eu não entendo nada de micro-orquídea. Mas a gente vai buscar quem entende, né? Ô Campassi, nós vamos incomodar você, viu? Valeu, gente. Obrigado, um abração para vocês. All of the windows inside this room. Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. And I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it on the run. Let's make you'll never be alone. With you from dusk to dawn. With you from dusk to dawn. I hold you when things go wrong. With you from dusk to dawn. With you from dusk to dawn. Baby, I'm
Parece que queima só fogo. Eu vou colocar no kit lá, vou ver como é o kit. Eu tenho no chão. Somebody with just a human gift.